Gente, BPC em risco, né? Um ataque do governo contra o benefício. Eu já vou dar a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, é por isso, né, que sempre o canal aqui procura, né, informar o beneficiário do BPC, por exemplo, para contribuir para o INSS, principalmente as pessoas portadoras de deficiência que têm idade de 40 anos, 50 anos ou até menos. Por quê? Para tentar garantir futuramente um benefício previdenciário, ao invés, né, de ficar, digamos assim, para sempre na expectativa de seguir recebendo o BPC Loas. Por que que eu falo isso, gente? Não é só eu que estou falando. Muitos portais, né, hoje estão denunciando esse ataque, né, frontal que vem ocorrendo, gente, desde do ano de 2016 em relação ao BPC Loas, né? Principalmente, né? É importante deixar claro aqui, gente, principalmente em relação à pessoa idosa, né? Ainda mais agora que a concessão do BPC Loas disparou muito acima, né, do esperado pela equipe econômica do governo federal. Né? Entre essas mudanças que vem se comentando nos últimos dias, é essa questão de levar, né, a idade de 65 anos para 70 anos, é desindexar, né, o reajuste do salário, o BPC do salário mínimo, né? Ou seja, quando subir o benefício dos demais aposentados, o BPC teria um reajuste diferente, apenas cobrindo a inflação, apenas compensando a inflação, e não como é hoje, né, que tem o reajuste, né, que cobra a inflação, mas ainda tem o ganho real, né? Ou seja, aí de repente o aposentado tradicional ia ganhar 120 reais de reajuste, o BPC ia ganhar lá, sei lá, 50 reais, 40 reais, ou seja, meus amigos, o poder de compra do BPC Loas só iria caindo, né? Agora, eu sei, muitas pessoas, né, até estão me mandando mensagem, algumas pessoas, né, lá de Brasília, né, o que convive com o povo lá, falou: olha, César, né, é difícil passar uma proposta dessa. Medidas como essa de ataque, né, entre aspas, ao BPC vem acontecendo desde 2026. Uma pessoa, né, que conhece esse tema falou: se lembra, César, na reforma da Previdência, o Paulo Guedes desesperadamente tentava essas mudanças, né, de desindexar no reajuste do BPC, elevar a idade, ou seja, endurecer as regras. Não logrou êxito, né? Aí, quando eles não logram êxito nesse tipo de atitude, eles começam a fazer o pente fino. Mas o que eu quero falar mais em relação nesse vídeo, gente, é o comportamento das nossas autoridades quanto a isso, né? Inclusive, vários portais de notícia comentou sobre isso. Por exemplo, é importante ressaltar que no governo do Temer e do Bolsonaro foi feito pente fino, né? O mesmo que está acontecendo agora no BPC. Só que na época, gente, foi bastante combatida pela esquerda, né? Pelo PT. Todo mundo lembra, né? A gente cobriu no nosso canal que foi uma briga até o último dia, né? Para aprovação daquele pente fino lá na gestão do Michel Temer. Foi a mesma situação na MP 871. Inclusive, só para você ter uma ideia, gente, eu rebusquei, né, esses textos antigos. Em 2019, o partido do PT, olha só o que ele falou sobre o pente fino. Falou que o pente fino de Bolsonaro ameaçava os direitos dos mais pobres, né? Inclusive, o texto lembrava que o objetivo era fazer austeridade fiscal, reduzindo o programa, e que a revisão dos benefícios, por certo, teria como efeito perverso o cancelamento indevido
de benefício, ou seja, gente, o PT, né, outros partidos ali de esquerda brigaram até o último momento. Pasme, senhora, pasme, senhores. Dentre esses que estavam lutando contra o pente fino está o atual presidente, ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, que na época era deputado pelo PDT. Né? Esse povo foi tudo contra, gente, o pente fino, porque eles não estavam errados, porque de fato haveria mesmo o corte de muitos benefícios que não era irregular, né, ia acabar prejudicando a população mais vulnerável, a população mais carente, né? Prova que o pente fino foi cruel lá na gestão do Bolsonaro, na gestão do Michel Temer, você vê aos montes, né? Inclusive o próprio Carlos Lupe, tempos atrás, né, falou assim, olha, e o presidente do INSS também comentou, que adianta fazer pente fino, depois reverte tudo na justiça. Foi o que aconteceu com muita gente nesses outros pente finos, principalmente o do Michel Temer, né? Só que aí, como eu estava falando para vocês, o pessoal que a época era oposição, né? Eu não vi, gente, você viu, eu não, todo mundo sabe aqui o respeito que eu tenho pelo senador Paulo Paim e outros ali, né, que sempre militaram na luta, né, pela pessoa com deficiência, pelos aposentados, de maneira geral. Eu não vi um pio do senador Paulo Paim condenando esse pente fino que está acontecendo agora. Né? E vai mais longe, gente, vai mais longe. Por exemplo, esse projeto de lei da desoneração, né, da folha de pagamento que foi aprovado no Congresso Nacional, o PL 1847, né, que deu permissão para o pente fino no BPC, né? Porque sabe quem que foi o relator desse aqui, né? Foi um senador do PT, foi o Jacques Wagner, meus amigos, o mesmo que anos atrás era contra, lutou até, né, pressionou, né, para que não tivesse o pente fino na gestão do Bolsonaro, hoje é a favor, gente. É isso que não dá para engolir. Daí você conversa com pessoas, fala assim, César, mas é preciso mudar. Onde é que já se viu uma pessoa levanta cedo, trabalha todo dia, né, de carteira assinada, e mesmo assim faz sobrar uns trocadinhos, aqueles que não é de carteira assinada, para que quando ele tiver idade, ele usufrua de uma aposentadoria. Um homem vai se aposentar com 65 anos, e aí uma pessoa que nunca contribuiu também vai se aposentar com 65 anos. Isso é justo? Chega também esse tipo de pergunta aqui, né, desse tipo de questionamento aqui no canal. Gente, a questão é discutível nessa parte? É sim. Eu não vou dizer que não há, que não tenha que ser feito um debate em relação a isso, mas eu penso, né, que é incentivar a contribuição, né? Incentivar a contribuição. Agora, gente, eu pergunto para você, se bem que eu acredito que não vai passar. Gente, se eleva, por exemplo, o BPC para uma pessoa idosa receber com 70 anos, você acha que isso não é cruel até demais? Na minha visão, é demais. Agora, gente, é uma coisa que eu falo para vocês aqui, né? Você pode ver, os senadores e deputados da atual gestão, estou falando agora do PT em específico, né? Eles estão quietinhos sobre o pente fino. Não tem aquele ditado que fala assim, quem cala consente, ou seja, se estão quietinhos é porque concorda, ou se não concorda porque tem medo do governo, né, do governo a qual eles representam, né? Você pode apostar aí, né? Se porventura eles percam a eleição em 2026, vir um outro presidente e tiver um outro pente fino, aí sim eles vão começar a gritar. Por que eu não coloquei, gente, todo mundo no mesmo saco? Porque a gente sabe muito bem que o PSOL não engoliu essa história de pente fino, inclusive fizeram um decreto legislativo, né, para suspender o pente fino no BPC, que tem a assinatura da Melchiona, né, que tem assinatura de mais 2 deputados, tem o Glauber, né, o deputado Glauber, e o outro
eu não consigo me recordar aqui de cabeça. Ou seja, né, esses aí não tiveram medo, botaram a boca no trombone e falaram: isso é irregular, isso vai prejudicar muita gente. Agora, né, e os outros, né? Por exemplo, eu cobro aqui muito, por exemplo, ó, Pompeu de Matos, temos que cobrar o Pompeu de Matos. Temos que cobrar, por exemplo, o Romário, temos que cobrar a Mara Gabrilli, né, que, se bem que a Mara Gabrilli sempre votou, né, a favor desse tipo de situação, né, de pente fino. Temos que cobrar, né, quem mais podemos cobrar? É o Randolfo Rodrigues, né, entre outros, né, Fabiano Contarato, né, esse pessoal todo. Por que que estão calados em relação desse pente fino que está acontecendo? Se em 2019 eles achavam que o pente fino ia prejudicar, por que que o pente fino agora em 2024 não vai prejudicar? Porque de certo, na opinião deles, não vai, porque estão calados. E mais uma vez reforço aqui, quem fala consente. Eu penso, meus amigos, que seria crueldade, né, se passar essa mudança que o governo pretende fazer, né? Quando eu falo governo, gente, eu me refiro muito porque essas ideias, todo mundo sabe que parte, né, da cabeça da Simone Tebet e da cabeça do Fernando Haddad.